Você sabia que 92% das pessoas que fazem metas pessoais ou profissionais, metas que não são corporativas, mas metas pessoais ou profissionais, elas desistem das suas metas antes de chegar na metade do caminho? Antes dos 50% da meta concluída? Você deve estar pensando: tá, mas é só eu executar metas de forma bastante simples? É só... Sim, tudo isso que você deve estar pensando, muito provavelmente vai dar certo também. Só que quando nós fazemos metas pessoais / profissionais, ou seja, a meta onde você é o principal responsável, as chances de você desistir, elas são muito maiores. E qualquer desculpinha, qualquer pedrinha no caminho, qualquer empecilho vai te tirar da rota. Eu tenho certeza. Não é à toa que eu trabalho 22 anos com desenvolvimento humano. E há 22 anos as pessoas têm os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, os mesmos empecilhos na hora de fazer algo que vai beneficiar a elas próprias e não outros, por exemplo. Quando a gente fala de metas, a gente tem metas grandes, a gente tem metas pequenas, a gente tem metas simples, a gente tem metas mais complexas, a gente tem metas para médio prazo, para longo prazo e para curto prazo. Tem meta de todo tipo. Mas e aí, onde que está o problema, Adriana? O problema realmente está na execução. O problema realmente está em você conseguir chegar até o final. E você conseguir fazer algo para você. Por que existe essa estatística de basicamente 92% das pessoas não conseguirem chegar até a metade das suas metas? Peraí que tem um motivo, e o motivo eu vou falar para você agora. Aliás, tem alguns motivos, né? Primeira coisa, a nossa cultura. Então, a nossa cultura, ela não privilegia, ela não dá suporte, ela não dá créditos, ela não ensina. A gente não tem isso na escola, a gente não tem isso em casa, infelizmente, porque nossos pais também não tiveram isso na escola, porque nossos pais talvez não aprenderam isso com os nossos avós. Então, a nossa cultura, ela acaba sendo um tiro no pé quando se trata de metas que vão nos beneficiar. Não metas que vão beneficiar a empresa, não metas que vão beneficiar uma organização, um departamento, uma equipe de trabalho, mas metas que vêm de encontro a você, aos seus benefícios próprios, você com você. Quando é você com você, a gente não tem... Aliás, a gente tem inclusive uma cultura contrária nesse sentido, tá? O que mais? Quais são os motivos? Um dos motivos é a gente não saber fazer. Então, a maioria de nós acha que sabe colocar uma meta no papel, mas existem algumas estratégias e existem alguns passos que eles não podem deixar de ser levados em consideração quando você tem um desejo. É aquele momento de pegar aquela sua intenção e transformar realmente em algo concreto. Quando você pega uma intenção, quando você sai do mundo das ideias e você transforma em algo concreto, você aprende a transformar em algo concreto, aí sim as suas chances começam a ir de encontro a você, ser muito mais favoráveis nesse sentido, né? Mas os outros motivos, metas genéricas, metas confusas. Nós temos o hábito de generalizar metas. Por exemplo, vamos imaginar que a sua meta seja mudar de carreira, ok? Ah, eu quero mudar de carreira. Tá, eu quero mudar de carreira. É uma meta? Não é uma meta, é uma intenção. Olha a diferença. O que seria uma meta? Qual é a diferença de uma intenção para uma meta? Para que ela saia do genérico, né, e do confuso e venha para o específico. Não é quero mudar de carreira. É, por exemplo, eu quero entrar numa empresa de tecnologia da informação até dezembro de 2021 na área de recursos humanos. Opa! Sair da intenção, sair da generalidade, sair do mundo das ideias e dos desejos e vir para um mundo concreto.
Com este exemplo, você entendeu mais ou menos o que seria você sair da intenção, sair do sonho, sair das aspirações e ir para a ação, através de uma meta muito mais específica. Por que que as metas não dão certo? Por que que a gente desiste da maioria delas? Por que que a gente não sabe executar um plano de ação? Porque um outro fator é quando a meta ela está só na sua cabeça. Então a gente acredita que, estando só na cabeça, eu só tenho uma meta, só tenho uma meta de abrir um negócio próprio. Um negócio próprio assim, um negócio próprio na área de artesanato, um negócio próprio na área de fast food, um negócio próprio na área de franquia. Tá, tem uma meta de abrir um negócio próprio. E aí você ficou com aquilo na cabeça. E aí todos os dias você acorda e você pensa, o que eu tenho de fazer hoje mesmo para isso? Tá. Eu tenho que ligar lá para aquele cliente que vai me dar uma indicação para chegar num outro cliente que conhece uma franquia, que não sei da onde. Opa, que negócio é esse? Até onde você acha que você vai chegar com metas na cabeça? Quando é só na cabeça, a gente sai da clareza de uma meta, da especificidade de uma meta, da objetividade de uma meta. Então não adianta você ter algumas açõezinhas básicas na cabeça para fazer na segunda, fazer na terça, fazer na quarta. Quando chegar na próxima semana, você não teve um fim de semana legal, de repente você esquece tudo. Você vai começar a fazer tudo de novo aquilo que você já fez, você vai começar a ter retrabalho. Sem contar que você vai desanimar. É claro que você vai desanimar. Claro, a meta está só na cabeça. Então, assim, um outro motivo, o seu, o meu, o nosso histórico de fracassos que nós temos com relação a metas. Eu pergunto para você o seguinte, quantas vezes você já foi lá, você se inscreveu numa academia, você deixou aqueles 12 cheques na academia ou qualquer outra forma de pagamento em tantas vezes para obter o desconto daquele plano trimestral, semestral ou anual de academia e que você desistiu no meio do caminho e o dinheiro ficou todo para a academia porque você não conseguiu mais nem rever aquilo. Quantas vezes você já fez isso? Não, mas era só ir para a academia, a meta estava na cabeça. Tava uma ova. Só fica na cabeça por um determinado tempo. A gente tem um nível de absorção de informações diárias absurdo. Só que a maioria, 99, alguma coisa por cento, a gente não tem consciência. E aí entram as nossas metas. Vai ter um momento que você não vai ter consciência. Você colocou lá na tua gavetinha da memória, mas vai ter um momento em que você não vai ter consciência disso. Segundo a neurociência, você absorve em torno de 1 milhão de bits de informação por segundo. Porém, você só tem consciência de 0,64 bits de informação. E para onde que foi todo o resto? Para o teu inconsciente. Aí é onde entram as mensagens subliminares, aí é onde entra aqueles comerciais da televisão, aquilo que está na mídia, aquilo que a tua família fala o tempo todo que às vezes não é positivo, aquilo que você ouve o tempo todo que não é positivo. Tudo que você está vendo, ouvindo e sentindo no ambiente, tudo isso vai para o teu inconsciente. Então, assim, as metas, quando elas estão na sua cabeça, elas também vão ter um nível de absorção na medida que os dias passam muito menor. Aí a gente já vem com outro aspecto da neurociência, que é a questão da memória. A gente tem a memória de curto prazo. Se ela não está conectada com uma emoção, se ela não está colocada no papel, se ela não gerou uma experiência, aquela memória de curto prazo, ela é apagada em até 24 horas. Então, por favor, por isso que você tem que dormir bem, né? Porque ajuda também nisso. Quando fazemos tudo direitinho, por que pode não dar certo? Então, você foi lá, você fez as ferramentas, você colocou aquilo direitinho, então você acha que está tudo certo. Não, agora eu coloquei as metas tudo no papel, agora a meta está específica, agora está tudo certinho, não tem como não dar certo. Ainda tem como não dar certo. E sabe por quê? Por alguns dos motivos que eu vou trazer aqui para você. Então, assim, você tem muitas metas, as chances de não dar certo elas serão maiores. Nós temos um nível de absorção para que a gente não sabote, né? Então tem aquilo que o seu cérebro
especialmente o seu cérebro primitivo, que é o teu sistema 1, que ele está denotando o tempo todo contra você. Por quê? Porque ele quer a sua sobrevivência como fator principal, como número 1. Se ele quer a sua sobrevivência, logo ele quer a sua segurança. Logo, tudo o que estiver relacionado a mudanças, a desconhecido, a coisas novas, você vai encontrar sabotadores. Por quê? Porque metas, quando elas são colocadas em ação, são metas que provavelmente você nunca executou. Então assim, amanhã eu vou realizar a seguinte etapa da minha meta. Depois de amanhã, a seguinte etapa. Depois de amanhã da manhã, a outra etapa. E aí o teu cérebro mais primitivo, ele entende o seguinte: não. Isso é perigo. Por que é perigo? Porque é algo desconhecido. Você nunca fez isso. Se nunca fez, é desconhecido. Se é desconhecido, pode estar impactando na sua segurança. Se está impactando na sua segurança, pode impactar na sua sobrevivência. Se impactar na sua sobrevivência, eu vou ter que fazer de tudo para não dar certo essas suas metas. Aí ele coloca sabotadores como a procrastinação, sabotadores como a preguiça, né? Então, vários sabotadores como o teu pacote de desculpas, e aí por diante, vitimismo, etc. Você não pode ter muitas metas. Você tem que ter, no máximo, 3 metas por ano. Vamos falar de metas da área profissional? Uma meta para este ano. É isso que você precisa. Menos para o seu cérebro primitivo é mais. Menos para o seu cérebro primitivo é sinônimo de segurança, zona de conforto, não sabotador. Um outro fator, metas irreais. Por exemplo, você estipula a seguinte meta: eu quero sair da empresa que eu estou hoje e eu quero até julho estar trabalhando numa outra empresa. Ok, você estipulou essa meta. E aí você pensa assim, é uma meta possível? É uma meta possível. É uma meta viável? É uma meta viável. Mas ela não está 100% no seu controle. Qual é a tua expectativa? A sua expectativa está equivocada. A sua expectativa é o seguinte: eu quero sair do trabalho agora, neste mês de maio, e até o dia 30 de julho eu quero estar trabalhando numa outra empresa. Ok. É possível você sair do seu trabalho agora no mês de maio? É possível. Por quê? Porque é só você. Você vai lá e pede as contas, faz algum acordo, enfim, não sei, e sai da empresa. Beleza, você já saiu da empresa. É possível você procurar novos trabalhos até julho? É possível. É possível você fazer novas entrevistas? Talvez seja possível. Se as empresas te chamarem para entrevista, talvez. Mas talvez, porque não vai depender 100% de você. E aí você colocou a seguinte questão: eu quero estar trabalhando até o dia 31 de julho. E aí você está equivocado. Por quê? Porque é uma expectativa irreal. Por que é uma expectativa irreal, Adriana? Puxa vida, se eu vou fazer tudo isso para dar certo e eu não vou estar num novo emprego até o dia 31 de julho, talvez sim, talvez não. Se for o talvez não, por que pode não dar certo? Porque você vai fazer tudo certo, você vai investir todo o seu tempo para isso, você vai até conseguir entrevistas excelentes onde a sua performance estará 10.000%. Mas de quem é a tomada de decisão para te contratar? É sua ou é da pessoa que te entrevistou? Ou é da pessoa que está do outro lado? Ou é do possível empregador? Não é minha. Ok, se não é sua, você criou uma expectativa irreal. E é por isso que esse plano de ação pode não dar certo. Porque assim, quando você começa a contar com o outro, a tua expectativa é irreal. Até onde que você poderia contar? Até a sua performance nível 1000, nível 10, excelente, né, nas entrevistas de trabalho. Mas você não pode contar nem com o fato de ter entrevista de trabalho. Por quê? Porque você vai fazer de tudo para ser chamada, mas vai depender, a tomada de decisão para te chamarem vai ser sua? Não. Vai ser da empresa que vai resolver te chamar ou não. Então, como que seria uma meta com uma expectativa real? Vou conseguir um novo emprego até 31 de julho? Irreal. Vou empreender esforços para buscar novas colocações até 31 de julho? É real? Sim. Expectativa real. Expectativa real não tem problema, não tem sabotador, não tem problema nas metas. Daí sim você vai estar caminhando para a sua realização profissional. Daí sim o seu alvo estará neurologicamente alinhado. Metas sem sentido.
Quando a sua meta ela não tem um porquê forte, o primeiro desânimo, o primeiro empecilho, a primeira desculpa, a primeira pedrinha ao longo do trajeto vai sugar toda a tua energia, o resto de energia que sobra. Aliás, nós não devemos contar com a nossa força de vontade para executar as metas, mas sim com o porquê da meta. O porquê da meta é a gasolina que você precisa para suprir o seu tanque de motivação para a execução dessa meta. Um outro fator, não queremos abrir mão. Então, assim, queremos mudar de carreira, queremos ser realizado, queremos ser felizes, queremos estar satisfeitos profissionalmente. Claro, queremos tudo. Merecemos? É claro que sim. Mas você tem que estar consciente de uma coisa, que toda escolha implica em perda. Se você escolheu, vou seguir por uma carreira realizada, onde eu estarei realizada e satisfeita, e o alvo é este, o caminho é este, a minha meta é esta, você tem que estar consciente de que você vai ter que abrir mão. Talvez você vai abrir mão de coisas que você goste muito, talvez você vai abrir mão de coisas que você goste mais ou menos, talvez você vai abrir mão de coisas que você não dá muita bola. Vamos imaginar o seguinte, que talvez você dá muito valor em estar num domingo à tarde passeando no parque com o seu filho pequenininho. Mas, como você estipulou esta meta e você tem um prazo a cumprir e você sabe que você só tem o domingo à tarde para fazer as leituras daquele livro de branding, daquele livro de posicionamento, daquele curso de como se posicionar no LinkedIn, você só tem o domingo à tarde para fazer isso, você vai ter que abrir mão do quê? Daquilo que você mais valoriza. Mas eu tenho uma boa notícia? A boa notícia é que isso é por tempo limitado, só enquanto você estiver executando algumas etapas dessa sua meta. Mas este nível de consciência precisa ter. Porque se você não tiver esse nível de consciência de que quando você tem uma meta, do outro lado você vai ter que abrir mão, logo você vai ter algumas perdas. Se você não tiver esse nível de consciência, aí sim você vai desistir da meta e você vai entrar para aquela estatística dos 92% de pessoas que desistem das suas metas antes de chegar na metade. Mas você não quer isso. Você quer fazer parte dos 8% que chegam até o final. Você quer fazer parte dos 8% que conseguem executar, concluir uma meta e aí sim, com a execução da sua meta, você tem o resultado que você sempre quis, que você há anos está postergando. Chega, acabou o momento. Não existe mais isso. Uma outra coisa, não depende só de você. Então, se a meta não depende só de você, olha só, é uma meta pessoal. Por que é uma meta pessoal? Porque para sua realização profissional, quem é que tem que estar 100% responsável? Quem é a pessoa que é 100% responsável que vai buscar a sua realização profissional? É o teu irmão? Não. É o teu amigo? Não. É o teu vizinho do lado? Não. É o coach que você contratou? Não. Quem que é 100% responsável para executar aquelas ações que estão planejadas naquele plano incrível que você fez para você chegar onde você quer? Quem é 100% responsável? Você. Então, chegar no momento que você perguntar quem é 100% responsável por executar cada etapa, cada passinho deste plano de ação, se não for 100% você em todos os passinhos, refaz a meta porque ela tem tudo para dar errado. E aí você vai entrar na estatística, bendita estatística dos 92% que não concluem as suas metas, logo que não têm os seus resultados, logo que são infelizes na carreira.